Já se perguntou por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa para a sua vida? Por que seus relacionamentos parecem seguir o mesmo roteiro doloroso? Por que aquela característica do seu parceiro te irrita tanto? Te desestabiliza de um jeito que você não consegue explicar? O laboratório Huberman convidou em novembro de 2024 um dos maiores especialistas em apego e neurodesenvolvimento do mundo, o Dr. Alan Shore. E o que ele revelou confirma exatamente o que Carl Jung descobriu há mais de 100 anos. O que vive no seu lado sombra controla seus relacionamentos, e você nem percebe. Não estou falando de metáfora. Estou falando de química cerebral, de padrões de ativação cerebral que foram moldados antes dos seus primeiros 24 meses de vida, de traços reprimidos que seu córtex pré-frontal esconde, mas que sua amígdala cerebral reconhece instantaneamente no outro e reage com medo, raiva ou desejo obsessivo. Jung escreveu em 1912: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você nega, projeta. Aquilo que você se recusa a ver em si mesmo, você vai atrair ou atacar nos outros. 100 anos depois, a neurociência de Stanford validou cada palavra. Se você está preso em padrões relacionais tóxicos, se sente constantemente atraído por pessoas que te machucam, ou se seus relacionamentos sempre terminam da mesma forma dolorosa, este vídeo vai revelar o mecanismo exato por trás disso. E mais importante, como quebrar o ciclo. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo fundamental. Isso aqui não é sobre culpar seus pais, seu ex ou a sociedade. É sobre responsabilidade, sobre enxergar o que estava cego em você esse tempo todo. Porque a partir do momento que você vê, você pode mudar. Vamos começar pelo conceito que Jung considerava o mais perigoso e o mais libertador da psicologia humana: o lado sombra. Jung definiu o lado sombra como aquelas partes da nossa psique que, quando trazidas à consciência, achamos perturbadoras. São os traços que contradizem nossos valores ou que ameaçam nosso senso de autoestima. Questões típicas do lado sombra incluem nossa capacidade de sentir ciúme, inveja, raiva, luxúria, desejo de controle, medo do abandono, necessidade de aprovação. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Você não escolheu o que foi para seu lado sombra. Isso foi decidido por você antes dos 6 anos de idade, baseado no que sua família e ambiente consideravam aceitável ou inaceitável. Se você cresceu numa casa onde expressar raiva era proibido, sua raiva foi para o lado sombra. Se chorar era vergonhoso, sua vulnerabilidade foi para o lado sombra. Se ser ambicioso era considerado egoísta, seu desejo de sucesso foi para o lado sombra. Tiago Holanda, psicanalista junguiano, convidado no laboratório Huberman em maio de 2024, explicou exatamente como isso funciona. A dinâmica familiar, o trauma, os estilos de apego, combinados com nossos dons únicos e o lado sombra, nos impulsionam por trajetórias particulares na vida. Trajetórias que às vezes nos levam onde queremos ir, mas outras vezes nos levam completamente para o caminho errado. Agora vem a parte que poucos estão preparados para ouvir. O lado sombra não fica quieto só porque você decidiu ignorá-lo. Ele é autônomo, ele tem vontade própria e ele vai encontrar uma forma de se expressar, quer você queira ou não. E a forma mais comum de expressão do lado sombra é através dos seus relacionamentos. Jung chamou isso de mecanismo de projeção. Quando você reprime um traço em si mesmo, você começa a vê-lo nos outros com uma intensidade desproporcional.
Se você reprimiu sua raiva, vai atrair pessoas raivosas e vai ficar obcecado em como elas são agressivas. Se você reprimiu seu medo de abandono, vai atrair pessoas emocionalmente indisponíveis e vai ficar desesperado tentando fazê-las ficar. Mas calma, porque o que Huberman descobriu sobre isso vai ainda mais fundo. Dr. Alan Shore revelou no episódio de novembro de 2024 que os padrões de apego são formados nos primeiros 24 meses de vida e que eles se instalam através de sincronização cérebro direito para cérebro direito entre a criança e o cuidador. A mãe, explicou Shore, é primariamente responsável por regular os estados emocionais e fisiológicos do bebê através de comunicação não verbal, expressões faciais, tom de voz, gestos. Isso significa que seu cérebro foi literalmente moldado para certos padrões relacionais antes de você ter qualquer memória consciente. Antes de você ter sequer linguagem para processar o que estava acontecendo. Se sua mãe estava frequentemente ansiosa, seu cérebro se calibrou para a ansiedade como o estado normal de relacionamento. Se ela estava emocionalmente ausente, seu cérebro aprendeu que amor significa ausência. Se ela era imprevisível, você desenvolveu um radar hipersensível para mudanças de humor nos outros. E aqui está a conexão com Jung, que vai explodir sua mente. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Imagine uma mulher que cresceu com uma mãe emocionalmente fria. Essa mãe raramente demonstrava afeto. Estava sempre ocupada. Nunca validava as emoções da filha. O que aconteceu no cérebro dessa criança nos primeiros 24 meses? Seu hemisfério direito aprendeu que amor significa distância. Que conexão emocional é perigosa porque leva à rejeição. Que mostrar necessidade afetiva é vergonhoso porque nunca foi correspondida. Ela cresce, se torna adulta e começa a namorar. E o que acontece? Ela atrai sistematicamente homens emocionalmente indisponíveis. E quando encontra um homem genuinamente disponível, sente uma ansiedade inexplicável. Sente que algo está errado, que é entediante demais, que falta química. Não falta química. O que falta é o padrão de apego inseguro ao qual ela está viciada. O que ela chama de química é, na verdade, a ativação dos mesmos circuitos de ansiedade e busca desesperada que foram gravados na infância. E o lado sombra aqui é a parte dela que internalizou a frieza da mãe. A parte que também é emocionalmente indisponível, mas que ela projeta nos homens que atrai. Ela os critica por serem frios, sem perceber que está repetindo exatamente o padrão da mãe. Agora imagine o outro lado. Um homem que cresceu com um pai raivoso e imprevisível. Seu hemisfério direito aprendeu que relacionamentos são campos minados. Que você precisa ler constantemente o humor do outro para sobreviver. Que expressar suas necessidades pode detonar uma explosão. Ele cresce, se torna adulto. E o que acontece? Ele atrai mulheres controladoras. E ele se torna o cara agradável, que nunca expressa raiva, nunca impõe limites, nunca diz não. Até o dia em que explode de uma forma que nem ele reconhece. O lado sombra dele contém toda a raiva reprimida, toda a agressão que ele viu no pai e jurou nunca repetir. Mas como ele não integrou essa raiva, ela sai de formas distorcidas. Sarcasmo passivo-agressivo, silêncio punitivo e, ocasionalmente, explosões que parecem vir do nada. Esses dois exemplos ilustram perfeitamente o que Dr. Alan Shore explicou a Huberman. Já se pegou pensando, por que você sempre atrai o mesmo tipo de gente para a sua vida?
Por que seus relacionamentos parecem seguir um roteiro escrito com tinta de drama e sofrimento? E aquela mania irritante do seu parceiro que te tira do sério de um jeito inexplicável. De onde vem? Vamos explorar as profundezas da sua psique como um mergulho nas descobertas de Carl Jung e na neurociência moderna. Uma jornada para entender os seus padrões e, principalmente, como libertar-se deles. O tom será reflexivo e, em certos momentos, confrontador. Vamos trazer à tona verdades desconfortáveis, mas com o objetivo de promover a cura e o crescimento pessoal. Analogias com o inconsciente coletivo e a espiritualidade serão bem-vindas. O que Alan Shore chama de padrões de apego, Carl Jung chamava de complexos. Redes neurais específicas que se formam em torno de experiências emocionais intensas na infância e que depois operam de forma autônoma, fora do controle do ego consciente. Jung escreveu: podemos ver os truques travessos dos complexos sempre que há reações exageradas. Quando somos tomados por uma raiva súbita ou uma tristeza inexplicável. Quando nos envolvemos em padrões relacionais tóxicos. Quando experimentamos sintomas comuns de ansiedade e depressão. Embora os complexos sejam inconscientes, eles não têm relação com o ego. É por isso que podem parecer como se houvesse um corpo estranho puxando as cordas e manipulando cada movimento nosso. Você já sentiu isso? Como se algo em você estivesse no piloto automático nos seus relacionamentos. Como se você soubesse que está fazendo algo destrutivo, mas não conseguisse parar. Isso são seus complexos operando. São os padrões de apego gravados no seu hemisfério direito antes dos 2 anos de idade. É o seu lado sombra que você nunca integrou projetando-se no seu parceiro. Guarda isso, porque vai fazer sentido daqui a pouco, quando eu revelar o protocolo de integração. Agora, deixa eu te explicar o mecanismo neurológico exato de como isso acontece. Estudos de neuroimagem revelaram que, quando vemos rostos de pessoas de um background diferente do nosso, isso frequentemente ativa a amígdala cerebral mais do que ver pessoas do mesmo grupo. A amígdala cerebral desempenha um papel importante tanto em nossos medos legítimos quanto em nossos vieses inconscientes. Mas aqui está o detalhe crucial. Esse mesmo mecanismo se aplica a traços de personalidade que reprimimos em nós mesmos. Quando você encontra alguém que expressa abertamente um traço que você reprimiu, sua amígdala cerebral dispara um sinal de alarme. Seu córtex pré-frontal, responsável pelo processamento social, pode avaliar e rotular pessoas fora da sua consciência. Essas decisões são tomadas em nível subconsciente, antes de você se engajar em processamento mais consciente e controlado. Em outras palavras, você decide que odeia ou ama alguém, antes de conscientemente pensar sobre isso, e essa decisão é baseada no que a pessoa está refletindo do seu próprio lado sombra. Quando 2 pessoas entram em um relacionamento, seus lados sombra inevitavelmente interagem, explicam os pesquisadores junguianos. Isso pode se manifestar como lutas de poder, discussões recorrentes, sentimentos de ser incompreendido, ou uma sensação de estar constantemente sendo provocado pelo parceiro. Mas aqui vem a virada que Jung considerava a chave para relacionamentos saudáveis. Esses conflitos, embora dolorosos, são, na verdade, oportunidades de crescimento. A chave é reconhecer que as emoções intensas disparadas pelo nosso parceiro frequentemente estão relacionadas ao nosso próprio lado sombra. Em vez de culpar o parceiro, a psicologia junguiana nos encoraja a olhar para dentro e perguntar: o que essa situação está ativando em mim? Que parte de mim mesmo estou vendo refletida no comportamento do meu parceiro? Se você sentiu um clique agora,
Se algo fez sentido de um jeito que nunca tinha feito antes, presta atenção, porque o que vou revelar sobre o protocolo de integração pode literalmente transformar todos os seus relacionamentos. Mas primeiro, eu preciso te contar sobre o que Huberman descobriu sobre a possibilidade de mudar esses padrões. Durante anos, a ciência acreditava que padrões de apego eram fixos, que o que foi gravado nos primeiros 24 meses era permanente. Mas Dr. Alan Shore trouxe uma revelação crucial. Relacionamentos terapêuticos podem ajudar indivíduos a reconectar padrões de apego precoces, criando novas experiências de sincronização cérebro direito para cérebro direito. Isso significa que você não está condenado a repetir os padrões da sua infância. Seu cérebro é neuroplástico. Ele pode mudar, mas para mudar, você precisa primeiro ver o que estava invisível. Pesquisas de neuroplasticidade mostram que diferentes experiências de curto e longo prazo podem mudar a estrutura do cérebro. Atitudes sociais e expectativas, como estereótipos, podem mudar como o cérebro processa informação. Isso significa que nossos vieses inconscientes não estão gravados permanentemente em nós. Então, como você começa a integrar o lado sombra e libertar seus relacionamentos? Antes de te dar o protocolo, preciso te alertar sobre algo crucial. Muitas pessoas tentam trabalhar o lado sombra de forma errada. Elas identificam um traço sombrio e tentam eliminá-lo. Tentam ser menos ciumentas, menos controladoras, menos carentes. Isso nunca funciona. Jung foi muito claro sobre isso. O lado sombra não pode ser destruído. Ela é parte de você. Tentar destruí-la é tentar amputar uma parte da sua psique. O resultado é sempre um retorno ainda mais violento daquilo que foi reprimido. A única solução é integração. Reconhecer o lado sombra, aceitá-la como parte de você e encontrar formas saudáveis de expressar aquela energia. Se seu lado sombra contém raiva, você não precisa eliminar a raiva. Você precisa aprender a expressá-la de forma consciente e construtiva. Se seu lado sombra contém ciúme, você não precisa fingir que não sente ciúme. Você precisa entender o que o ciúme está tentando te proteger e comunicar isso ao seu parceiro. Tiago Holanda explicou no laboratório Huberman que muitas pessoas que buscam terapia chegam com emoções trancadas atrás de uma parede defensiva de armadura. Essa armadura impede a proximidade consigo mesmo e com os outros, a verdadeira intimidade e o conflito saudável. Sentimentos positivos e negativos são projetados nos outros. E com o mecanismo de projeção, vai a capacidade de pensar claramente sobre situações e relacionamentos. A integração remove essa armadura, não para deixar você vulnerável, mas para permitir conexão real. Jung deixou um mapa. Huberman validou o caminho neurológico. E eu vou te dar o protocolo híbrido que une os dois. Primeiro passo: identifique seus mecanismos de projeção. Toda vez que você tem uma reação emocional intensa a alguém, especialmente raiva, desprezo ou atração obsessiva, pare e pergunte: que traço essa pessoa está me mostrando? Esse traço existe em mim de alguma forma que eu tenho negado? Se alguém te irrita profundamente por ser controlador, pergunte: em que áreas da minha vida eu sou controlador de formas que não admito? E se você se sente atraído obsessivamente por alguém emocionalmente indisponível, pergunte: em que aspectos eu sou emocionalmente indisponível comigo mesmo? Segundo passo: rastreie até a origem. Use o que Huberman chama de interocepção consciente. Sente em silêncio. Foque na sensação corporal que essa pessoa provoca em você. Onde no corpo você sente? É uma tensão no peito? Um nó no estômago? Uma pressão na garganta? Agora pergunte:
Quando foi a primeira vez que senti isso? Deixe sua mente vagar até memórias antigas. Frequentemente, a origem está em algum momento antes dos 7 anos de idade. Um momento em que você aprendeu que certo traço era inaceitável. Terceiro passo: diferencie o passado do presente. Essa é a chave neurológica. Seu cérebro está reagindo ao seu parceiro como se ele fosse sua mãe, seu pai, ou quem moldou seus padrões de apego. Você precisa criar uma separação consciente. Diga em voz alta: isso que estou sentindo pertence ao passado. Meu parceiro não é minha mãe. Meu parceiro não é meu pai. Eu sou um adulto agora e posso escolher como responder. Pode parecer simples, mas essa declaração consciente cria novas vias neurais que separam a reação automática da resposta escolhida. Esse passo é baseado em algo que a neurociência chama de reconsolidação de memória. Quando você acessa uma memória emocional antiga e adiciona nova informação a ela, você pode literalmente reescrever como ela está armazenada no seu cérebro. A declaração que você faz em voz alta serve como essa nova informação. Ela cria uma atualização no sistema. Seu cérebro começa a entender que a situação presente é diferente da situação passada, mesmo que os gatilhos emocionais sejam semelhantes. Huberman discutiu isso em vários episódios sobre medo e trauma. Ele explicou que a exposição ao gatilho emocional, combinada com nova informação cognitiva, reconfigura os circuitos que ligam a amígdala cerebral ao córtex pré-frontal. Com o tempo, a reação automática se torna menos intensa e a resposta consciente se torna mais acessível. Quarto passo: pratique a comunicação cérebro-direito consciente. O Dr. Alan Shore mostrou que a cura acontece através de experiências de sincronização cérebro-direito. Isso significa comunicação não verbal, tom de voz calmo, contato visual suave, toque tranquilizador, presença sem julgamento. Quando você está em conflito com seu parceiro, antes de discutir o conteúdo, foque na conexão. Olhe nos olhos, respire junto, toque a mão. Isso ativa os sistemas de apego de uma forma que palavras sozinhas não conseguem. Quinto passo: a pergunta de Carl Jung. Toda noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: que parte do meu lado sombra meus relacionamentos me mostraram hoje? O que eu projetei no outro, que na verdade pertence a mim? Não julgue as respostas, apenas observe. Com o tempo, padrões vão emergir. Você vai começar a ver os mesmos traços aparecendo repetidamente. Esses são os candidatos principais para a integração. Se você sentiu que essas palavras ressoaram profundamente em você, se algo mudou no seu entendimento sobre por que seus relacionamentos seguem os padrões que seguem, o YouTube colocou um pequeno coração dourado logo abaixo deste vídeo. O Super Thanks. Este canal existe para fazer o que a academia se recusa a fazer: unir a sabedoria profunda de Carl Jung com a validação neurocientífica de Huberman. Cada vídeo requer horas de pesquisa em estudos científicos e obras junguianas. E a maioria das pessoas não tem coragem de conectar esses dois mundos. Porque significa questionar tanto a psicologia tradicional quanto a neurociência rasa de protocolos sem profundidade. Quando você clica no coração dourado, você não está apenas apoiando um canal. Você está dizendo: continue revelando o que a academia esconde. Você está financiando a próxima revelação. Você está se posicionando como alguém que quer conhecimento profundo, de não respostas superficiais. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É você dizendo:
Eu faço parte dos que unem psicologia profunda com neurociência. Eu sou um buscador da verdade. Agora deixa eu te contar o que acontece quando você realmente integra o lado sombra nos seus relacionamentos. Carl Jung descreveu o processo como uma das experiências mais humilhantes e libertadoras da vida humana. Humilhante. Porque você tem que admitir que o problema que você via no outro estava em você o tempo todo. Libertadora. Porque você finalmente para de ser refém de padrões que nem sabia que tinha. É impossível parar de projetar completamente, explicam os especialistas. É porque a psique está viva e conforme nossa atitude consciente muda, o inconsciente reage. Mas podemos criar um relacionamento saudável com nossos mecanismos de projeção, entendendo-as como uma mensagem do inconsciente. A chave é tratar cada irritação no relacionamento como um convite, cada conflito como um espelho, cada reação intensa como um mapa para partes de você que precisam de atenção. Retirar mecanismos de projeção requer assumir responsabilidade e perceber como frequentemente agimos, exatamente das formas que condenamos. Isso leva a uma diferenciação moral. Você para de dividir o mundo em nós bonzinhos e eles malvados. Você começa a ver a humanidade completa, com luz e sombra, em você mesmo e nos outros. E isso muda tudo nos seus relacionamentos. Você para de procurar o parceiro perfeito que vai te completar. Você começa a trabalhar em completar a si mesmo. Você para de fugir de pessoas que te desafiam. Você começa a ver o desafio como oportunidade de crescimento. Deixa eu te contar o que acontece neurologicamente quando você integra o lado sombra. Estudos de neuroimagem mostram que a conexão entre a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal muda durante o processo de regulação emocional. Quando você pratica reapreciação, que é basicamente o que Carl Jung chamava de integração, a conectividade convergente entre a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal ventrolateral esquerdo. O que isso significa em termos práticos? Sua amígdala cerebral para de disparar sinais de alarme toda vez que encontra alguém que reflete seu lado sombra, em vez de reagir automaticamente com medo, raiva ou desejo obsessivo. Seu córtex pré-frontal consegue intervir. Você ganha uma fração de segundo de escolha entre o estímulo e a resposta. Essa fração de segundo é tudo. É a diferença entre explodir com seu parceiro e pausar para perguntar o que está realmente acontecendo. É a diferença entre entrar em mais um relacionamento tóxico e reconhecer o padrão antes de se envolver. É a diferença entre repetir a história dos seus pais e escrever uma história nova. Huberman fala muito sobre esse gap entre estímulo e resposta. Ele chama de controle executivo. Carl Jung chamava de função transcendente. É o momento em que o ego consciente consegue observar o complexo em ação, em vez de ser possuído por ele. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Esse gap não aparece magicamente. Ele é construído através de prática deliberada. E a prática mais eficaz é justamente usar seus relacionamentos como espelhos. O Dr. Tiago Holanda resumiu assim no laboratório Huberman: a vida verdadeira começa quando você assume responsabilidade pelo seu lado sombra. Quando você para de culpar os outros pelo que na verdade pertence a você. Quando você integra o que estava desintegrado. Só então seus relacionamentos podem ser baseados em amor real, não em mecanismo de projeção e necessidade. Eu sei que muito do que falei aqui pode ter ativado algo em você. Pode ter trazido à mente relacionamentos específicos, pessoas específicas, dores específicas.
Isso. E o lado sombra respondendo: isso. E o inconsciente reconhecendo a verdade. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Você pode fechar esse vídeo e continuar vivendo no piloto automático. Pode continuar atraindo os mesmos padrões, repetindo os mesmos conflitos, culpando sempre os outros. Ou você pode começar hoje. Pode pegar um caderno e escrever: quais são os traços que mais me irritam nas pessoas? E depois perguntar, com honestidade brutal: de que formas eu tenho esses mesmos traços? Deixa eu te dar um exercício prático que combina Carl Jung e o laboratório Huberman. Esta noite, antes de dormir, pense no relacionamento mais doloroso da sua vida. Pode ser um ex, um pai, uma mãe, um amigo, alguém que te machucou profundamente. Agora, liste 3 traços dessa pessoa que mais te machucaram. Seja específico. Não diga ela era ruim. Diga ela era emocionalmente indisponível. Ou ele era controlador. Ou ela me fazia sentir que eu nunca era suficiente. Pegue esses 3 traços e faça a pergunta de Carl Jung: de que formas eu tenho esses mesmos traços? Em que momentos eu fui emocionalmente indisponível com alguém? Em que situações eu fui controlador? Quando eu fiz alguém sentir que não era suficiente? Se você fizer isso com honestidade, vai ter uma das experiências mais desconfortáveis e libertadoras da sua vida. Você vai ver seu lado sombra. Você vai entender por que atraiu aquela pessoa. E você vai ter o poder de escolher diferente na próxima vez. A parte do laboratório Huberman entra na hora de processar o que surgiu. Depois de fazer o exercício mental, faça uma prática de respiração para acalmar o sistema nervoso. Suspiro fisiológico. 2 inspirações, curtas pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca. Repita 4 ou 5 vezes. Isso vai permitir que seu córtex pré-frontal processe o que sua amígdala cerebral está sentindo. Vai evitar que você entre em modo de defesa e rejeite o que descobriu. Vai criar o estado neural ideal para a integração. Carl Jung disse que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar de destino. O laboratório Huberman mostrou que seu cérebro pode mudar em qualquer idade. Se você criar as experiências certas, seus relacionamentos não são destino, são reflexos. E você tem o poder de mudar o que está sendo refletido. Agora me conta nos comentários, qual foi o padrão de relacionamento mais doloroso que você percebeu se repetir na sua vida? E depois de assistir esse vídeo, você consegue ver qual traço do seu lado sombra pode estar por trás dele? Não tenha medo de ser vulnerável. Os outros que estão nessa jornada vão se reconhecer nas suas palavras. E esse reconhecimento cria comunidade, cria cura. Carl Jung mapeou o lado sombra. O laboratório Huberman validou a química cerebral. Agora você tem o mapa e a bússola. Eu quero te deixar com uma última reflexão. Cada relacionamento da sua vida foi perfeito. Não no sentido de ser fácil ou feliz, mas no sentido de ser exatamente o espelho que você precisava naquele momento. Cada pessoa que te machucou estava te mostrando uma parte de você que precisava ser vista. Cada padrão doloroso estava te convidando para um nível mais profundo de autoconhecimento. Isso não significa que você mereceu sofrer. Significa que o sofrimento tinha uma mensagem. E agora, você sabe ler a mensagem. Da próxima vez que alguém te irritar profundamente, da próxima vez que você sentir aquela raiva desproporcional ou aquela atração obsessiva,
respira e pergunta: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Essa simples pergunta pode transformar cada relacionamento da sua vida, não só os românticos, mas todos, com seus pais, seus filhos, seus amigos, seus colegas, todos. Porque a verdade é que ninguém pode te provocar uma emoção que já não existe em você. Ninguém pode tocar uma ferida que já não está lá. E ninguém pode te libertar de um padrão que você se recusa a ver. A questão é: você vai usar? Até o próximo vídeo, onde vou revelar porque quem evita conflitos explode de formas inesperadas. E o que Carl Jung previu sobre isso que o laboratório Huberman validou no laboratório. Lembre-se, o que vive no seu lado sombra controla seus relacionamentos, até você decidir controlar o lado sombra.